Escravidão é uma das grandes máculas da humanidade. O conceito de que o corpo de uma pessoa, sua liberdade, os frutos do seu trabalho não pertencem àquela pessoa é uma ideia tão antiga quanto cruel. Escravidão foi uma praga na história da humanidade. Não se sabe qual foi o primeiro povo a escravizar outros povos, ou pessoas do mesmo povo, mas a prática era bastante comum na antiguidade. Grécia Antiga, o berço da democracia, tinha escravos. Pérsia, Mongólia, China, Japão, todos tinham escravos na antiguidade. O Império Romano tinha escravos de guerra e até escravos econômicos. Se você não conseguisse pagar uma dívida, você virava escravo do seu credor. E pior, o seu filho continuaria escravo daquele credor. Com o fim do Império Romano e a ascensão do cristianismo, a prática da escravidão diminuiu na Europa entre europeus, mas não acabou completamente. Países nórdicos escravizavam finlandeses e outros povos eslavos. Povos do Oriente Médio também escravizaram eslavos e outros povos europeus. Na Península Ibérica, os visigodos, que um dia no futuro se tornariam a população de Portugal e Espanha, foram escravizados por muçulmanos por quase 800 anos. A Igreja não tinha restrições à escravização de outras raças e, após a Era dos Descobrimentos, não se opôs à escravização de índios e negros nas colônias americanas e africanas. Escravidão é, portanto, uma tragédia que sempre existiu, e é difícil comparar tragédias. Todas as escravidões da história foram absurdas e injustificáveis, mas, meramente pelo número absoluto de pessoas escravizadas, a escravização dos negros africanos no Brasil colônia foi provavelmente o pior exemplo dessa prática odiosa em toda a história humana. Não há como descrever em meios termos. Sim, sempre houve escravidão na África, como também na Europa, no resto do mundo, mas o número de escravos que foram capturados e escravizados com o simples propósito do comércio com as Américas, particularmente com o Brasil, excede todas as escalas. Foi mais que o Egito Antigo, foi mais que o Império Romano, foi mais que a Europa medieval, seja em números absolutos ou relativos. E, de todas as Américas, fomos o país que mais recebeu escravos por uma larga margem. Adicionalmente, fomos o último país das Américas a abolir tal prática. Nós, o povo que habita as paragens do Brasil, fomos autores e vítimas do pior exemplo de escravidão na história do mundo. Em todo o mundo, em toda a história, é muito triste que seja na nossa história relativamente recente que tal chaga esteja marcada de forma mais contundente. De quanto é sua dívida histórica? Escravidão, como dissemos, era um conceito comum na história humana. Então, apesar de cruel, a escravidão no Brasil não teve muita atenção. Era considerado algo normal, corriqueiro. Apenas no início do século XIX, tal prática começou a ser explicitamente combatida. Inicialmente pelo Império Britânico, que foi o primeiro grande país a abolir a escravidão, inclusive em todas as suas colônias, em 1833. Os motivos que levaram a tal ação dos ingleses já foram interpretados de várias formas, tanto de forma positiva quanto negativa. Há quem diga que foi mera conveniência interna, posto que os proprietários de escravos foram regiamente indenizados pelo governo britânico. Há quem diga que foi por medo das revoltas anti-escravagistas, que tomaram algumas colônias no Caribe, como o Haiti, por exemplo, mas o fato é que o mais provável é que tenha sido um conjunto de fatores, inclusive a revolta religiosa dos Quakers, um grupo evangélico cristão liberal altamente contrário à escravidão, que foram os que efetivamente iniciaram os protestos a favor da abolição lá na Inglaterra. Dentre esses vários fatores, não se pode deixar de notar as grandes transformações sociais impostas pela Revolução Industrial na Inglaterra. A Revolução Industrial, tal como a revolução que estamos passando agora, a Revolução da Informação, geram mudanças muito maiores do que as diretamente previsíveis. Não tenham ilusões, ninguém está dizendo que os grandes industriais capitalistas ingleses do século XIX eram pessoas sensíveis que queriam melhorar as condições para a humanidade. Longe disso, eram porcos capitalistas que só queriam lucro, mas uma fábrica produz uma quantidade de produtos muito maior que os artesãos manuais eram capazes de produzir. Então, quando ocorreu a Revolução Industrial, de uma hora para outra havia muito mais tecido e roupas para vender, muito mais do que qualquer pessoa poderia imaginar. Mas isso só se traduz em lucro se as pessoas comprarem
comprarem tais produtos. Depois que todas as pessoas na Inglaterra tinham comprado roupas, na Europa, as classes altas em todos esses países já tinham roupa, era preciso achar mais compradores. Escravos querem roupa, mas não compram porque não têm dinheiro. Mas se os donos desses escravos fossem obrigados a pagar um salário para eles se tornariam clientes das indústrias inglesas. Não tenham ilusões, do ponto de vista dos capitalistas ingleses, eles estavam brigando não a favor dos escravos, eles estavam brigando contra os aristocratas ricos, donos de escravos. Estavam pouco se importando com os escravos em si. A ideia era constranger os donos de escravo a colocar dinheiro na mão do escravo para que ele pudesse comprar o produto desses industriais. Era só briga por lucro, nada além disso. Não tem bonzinho nessa história, mas foi essa busca por lucro um dos fatores que, junto com vários outros, deu o pontapé inicial para acabar com essa prática humana odiosa. Note que, após a Inglaterra iniciar tal processo, vários países o seguiram, e movimentos abolicionistas apareceram em vários locais do mundo. Nos Estados Unidos, toda uma guerra civil ocorreu em torno do assunto e acabou por quase destruir os Estados Unidos. No Brasil, o movimento abolicionista se iniciou de forma mais contundente com José Bonifácio, que mesmo antes da abolição inglesa já se declarava contra tal prática, descrevendo-a como um cancro moral da nossa sociedade. Existem inúmeras figuras importantes e marcantes de tal movimento. Por exemplo, Luiz Gama, nascido em 1830, filho de mãe negra e pai branco, foi escravo até os 10 anos de idade, analfabeto até os 17, educou-se como rábula, ou seja, advogado, e atuava principalmente em ações para a libertação de cativos. Conseguiu, com seu esforço pessoal, junto a tribunais, a libertação de mais de 500 escravos. Escreveu livros e artigos influentes e foi considerado, à época, o maior abolicionista brasileiro. Uma trajetória única no mundo. Um escravo que consegue a sua liberdade, se educa e usa o próprio sistema opressor da justiça estatal para fazer justiça real contra uma lei injusta. Embora eu, como advogado, fique absolutamente entusiasmado, fascinado com a figura do Luiz Gama e acho que ele merece muito mais espaço do que tem hoje como figura histórica brasileira. Eu não sei como não fizeram um filme sobre isso ainda, mas é preciso reconhecer que a figura adotada pelo movimento negro brasileiro de Zumbi dos Palmares tem um mérito sobre todos os demais expoentes abolicionistas, inclusive sobre Luiz Gama, o mérito de ter se levantado contra a escravidão muito antes dos movimentos mais organizados. Todos os principais abolicionistas brasileiros relevantes são do século XIX. Zumbi surgiu no século XVII, 200 anos antes, numa época em que todo mundo achava escravidão normal e nenhuma voz ativa lutava contra isso. É verdade que o Quilombo dos Palmares era uma estrutura despótica, ditatorial. O próprio Zumbi é meio lenda, meio pessoa, não há muitos registros históricos sobre ele. E existem sim evidências de que haviam escravos dentro do próprio Quilombo, mas isso não tira o mérito do cara. Ele foi um pioneiro, pode até ser entendido como um agorista, ou como um anarquista revolucionário. Ao invés de tentar passar uma lei para acabar com a escravidão, ao invés de tentar lutar nos tribunais pelo reconhecimento da liberdade, ele simplesmente fugiu e fundou um abolistão muito antes do tempo. É evidente que a luta dos negros para se livrar da opressão de leis estatais da época é absolutamente justa. Não apenas contra a lei da escravidão em si, mas contra muitas leis que ainda discriminavam negros até meados do século XX. Mesmo após a abolição, em alguns estados americanos e na África do Sul, seguiram-se leis de segregação racial. Pessoas de cor não podiam usar o mesmo banheiro dos brancos, tinham que se sentar atrás, não podiam frequentar a mesma escola. Aqui no Brasil não houve segregação propriamente dita, mas haviam muitas leis que discriminavam contra negros. As penas para crimes eram diferenciadas. Se um branco cometesse um roubo, a pena era uma. Se fosse um mulato, um negro, um índio, era outra pena, bem pior. Toda lei é uma opressão sem justificativa. Leis discriminatórias contra uma raça são ainda piores. Felizmente, tal movimento teve sucesso e hoje a nossa máfia local não tem mais leis discriminatórias contra negros. Mas é claro, leis são instrumentos muito mais limitados do que as pessoas em geral, principalmente os estatistas, gostam de imaginar. Apesar de não haverem mais leis discriminatórias, a sociedade, a cultura de forma geral, ainda discrimina
indiscriminada contra negros. Nesse sentido, o movimento negro vem buscando discriminação legal a favor de negros, tal como cotas em universidades, criminalização do racismo e outras leis que visam contrabalançar o problema social. O problema é que, como já observado antes, leis são coisas muito menos efetivas do que parece. Expliquei esse problema em mais detalhes no vídeo sobre as minorias. Tais leis geram uma diferença muito pequena na cultura e na sociedade como um todo e, o que é pior, introduzem fatores de atrito racial. Favorecer uma raça através de uma lei implica, inexoravelmente, em prejudicar outras raças. O efeito da lei para diminuir o preconceito social e cultural é pequeno e, adicionalmente, inclui-se um grande ponto de atrito racial que pode gerar um aumento de tal preconceito. Como várias soluções estatistas, uma boa intenção não resolve o problema e pode até aumentar esse problema. Mas, ao contrário de outras minorias, o movimento negro tem uma justificativa adicional para requerer discriminação legal positiva, a dívida histórica. Aristocratas brancos exploraram o trabalho de negros até o século XIX. Durante esse tempo, deveriam ter pago salário a eles. Isso significa que acumularam riqueza às custas dos negros. Logo, os aristocratas possuidores de escravo do século XIX claramente devem dinheiro a seus escravos. Minha visão é que isso é válido mesmo na ética libertária, ou seja, escravidão fere o PNA e enseja indenização punitiva e compensatória. Donos de escravos claramente devem indenizar aos escravos, mediante processo indenizatório em tribunal privado. Embora ninguém tenha nenhum questionamento sobre a dívida dos donos de escravos para os escravos, é importante notar que transportar isso para todos os brancos de hoje devem algo para todos os negros de hoje, que é o proposto pelo termo dívida histórica, é claramente um erro. Primeiro, porque nem todo branco é descendente de aristocrata possuidor de escravo. Não há estimativa de quantos % dos brancos possuíam escravos no Brasil, mas escravos eram coisas caras. Brancos pobres certamente não os possuíam, apenas a classe média alta e ricos, o que significa uma minoria. Além disso, justamente com a abolição da escravidão, o Brasil passou a receber uma grande leva de imigrantes de várias partes do mundo. Muitos dos descendentes de italianos, alemães, japoneses que vieram para o Brasil nem poderiam ter sido aristocratas possuidores de escravo. Não há possibilidade física disso ter ocorrido, posto que seus antepassados chegaram aqui após a abolição. Segundo, porque nem todo negro é descendente de escravos. É uma minoria absoluta, eu concordo, mas de fato existem. Houve uma minoria de negros que era livre, alguns até com bastante riqueza, e também houve uma minoria de negros que imigrou para o Brasil após a abolição. Terceiro, porque nem todo descendente de aristocrata possuidor de escravo é branco. Lógico, isso decorre do fato de haverem negros donos de escravo, mas também, além disso, a miscigenação no Brasil é um fato inquestionável. 46% da nossa população se enquadra como mulato. E eu tenho a convicção de que muitos que se declaram como brancos aqui, de fato, têm um tom de pele que, em muitos países, se qualificaria como mestiço. Eu me incluo nessa categoria, inclusive. Quarto, porque nem todo descendente de escravo é negro. Mesma explicação acima. Existe uma miscigenação enorme aqui. Estamos provavelmente na 5ª ou 6ª geração após a abolição. É mais que suficiente para mudar completamente a cor, tanto de negro para branco, quanto de branco para negro. Um argumento que se coloca algumas vezes é que, mesmo brancos que vieram depois da abolição da escravidão, aproveitaram da infraestrutura do país criada pelos negros e, portanto, também seriam seus devedores. Sim, estou ciente que foram os negros, em sua maioria, que construíram a infraestrutura do Brasil na época da escravidão. Mas isso não torna os usuários dessa infraestrutura, as pessoas que vieram para cá após a abolição, devedores dos negros, porque essas pessoas pagaram pelo uso dessa infraestrutura. Para o dono dessa infraestrutura, os aristocratas possuidores de escravo. Da mesma forma que os negros libertos também usaram tal infraestrutura e também pagaram pelo uso dela para tais aristocratas. Todos pagaram o que deviam.
A injustiça resume-se a uma relação apenas, o possuidor de escravo e o escravo. Quero deixar claro que reconheço que existe sim discriminação cultural e social no Brasil contra negros. Reconheço que existe uma dívida histórica, como vou explicar a seguir. Meu ponto aqui é que dívida histórica não pode ser considerada de forma genérica, como todos os brancos devem para todos os negros. Justiça genérica não é justiça, mas sim reconheço que existe uma dívida histórica de algumas pessoas para outras pessoas. Os aristocratas possuidores de escravo devem para seus escravos indenização punitiva e compensatória. Os descendentes de aristocratas, de fato, devem indenização compensatória apenas para os descendentes dos escravos. A indenização punitiva não se aplicaria. Lembre-se, indenização punitiva tem o objetivo de punir o autor de alguma ação que viola a propriedade de alguém, ou seja, é uma pena por um crime. Dentre os vários princípios consagrados pelo direito moderno, independente do Estado, um dos mais fundamentais é que a pena é personalíssima, portanto não passa de pai para filho. Não faz sentido punir o filho por uma ação que o pai cometeu. Dessa forma, mesmo que você seja descendente de um senhor de escravos, não cabe indenização punitiva, mas ainda cabe indenização compensatória. O princípio jurídico que diz que não se herda dívida não se aplica à herança recebida. Um filho não pode ser obrigado a pagar dívidas do pai em valores maiores do que recebeu de herança desse. Dessa forma, numa sociedade sem governo, um descendente de escravos pode processar um descendente do dono de escravos específico que devia ao ascendente deste, cobrando indenização compensatória até o limite da herança recebida por este desde o ascendente que possuiu escravos. Lógico, todos esses fatos precisam ser objetos de prova submetida a um tribunal privado. Sim, eu sei que é complicado, mas é a única forma de fazer justiça de fato. Justiça genérica não é justiça porque embute em sua definição o fato de que inocentes com certeza pagarão pelos culpados. Veja, toda forma de justiça implica em incerteza, na possibilidade de, em algumas situações, por um erro, um inocente pagar por um culpado. O que não se pode admitir é buscar justiça já com tal premissa, ou seja, mesmo que não exista erro algum no processo, inocentes pagarão por culpados. Pessoas não são o grupo em que você as classifica. Pessoas são indivíduos que, lógico, precisam responder por seus atos, mas apenas por seus atos, não por atos de um grupo em que foram classificados por alguém. Entendo que os movimentos sociais buscam tal justiça genérica com uma boa intenção. Se não fizermos isso, há uma grande chance de nunca haver uma reparação para tais crimes do passado. Eu compartilho essa ânsia por reparação, por justiça, mas usar injustiça como meio de obter justiça, fazer inocentes pagarem pelos culpados, mesmo que com o nobre objetivo de prover uma justa reparação, é entrar em uma armadilha. Justificar meios injustos pelo fim justo é abrir portas para outros fazerem o mesmo no futuro. Hoje você pode ser o credor histórico, amanhã você pode ser o devedor histórico. Muito melhor se ater à justiça pura e simples. Essa justiça não vai ser perfeita, nunca foi, mas ela atua no sentido de preservar a justiça, não de propagar a injustiça. Uma outra coisa que já vi mencionarem é que a definição de dívida histórica não tem nada a ver com justiça, com dívida, nem com história. Teria algo a ver com a mera estrutura patriarcal, racial, repressiva da sociedade ou algo assim. Eu sou o primeiro a admitir que palavras não têm dono. Se você quiser, pode pegar essas duas palavras, dívida e histórica, juntar em um termo e dizer que isso significa uma coisa completamente diferente. É o seu direito. Se você tem uma outra definição desse termo, coloque nos comentários. Terei prazer em reproduzir seus argumentos em um outro vídeo e colocar minha posição sobre eles. Como disse no início do vídeo, a escravidão é uma das grandes máculas da humanidade. O conceito de que o corpo de uma pessoa, sua liberdade, os frutos do seu trabalho não pertencem a essa pessoa é uma ideia tão antiga quanto cruel. Infelizmente, ainda é um dos grandes dramas atuais. Algumas pessoas acham que são donas de parte da sua liberdade e não têm vergonha de te proibir de fazer coisas que elas acham inconvenientes. Inventam coisas como lei positivada para restringir a sua liberdade e você tem que aceitar isso, igualzinho a um escravo. Algumas pessoas acham que são donas de parte dos frutos do seu trabalho, criam leis para roubar parte do seu trabalho na forma de impostos.
Inventam desculpas dizendo que é válido roubar isso se for por uma boa causa. Se existe uma dívida derivada da escravidão, a maior parte dela não é histórica, é bem atual. É a dívida do Estado para os indivíduos de qualquer cor ou raça, pelo roubo de imposto e restrição de liberdade injustificada. É uma dívida bem presente e real, abaixo a escravidão estatal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Patrocinadores têm acesso aos vídeos 2 dias antes do público, bem como vários outros benefícios e brindes. Veja como se tornar um patrocinador em http://apoio.ancap.su. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs. Álvaro Ribeiro, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Delcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Igor Vilela Bastos, Limeira Livre, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Paulo Marcelo Dal Bosco, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Wanderson Meneghini, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.